Normalmente, Cabo Verde é um país que vive de palavra. Tanto é verdade que, se não repara direito, o presidente da República é poetas. O então e o atual. E com certeza, os que virão, sobretudo, eles serão ainda melhores, porque sempre há dias melhores. Entretanto, queria propor-se para não mudar e para não, hoje em dia está falando desconstruir alguns conceitos. Essa coisa de dizer que Cabo Verde é um país pobre com parcos recursos naturais, isto é falso, é completamente falso. Como se pessoas não fossem recursos naturais. Faço compreender? Alguém é natural. Ótimo. Mas também, para mim, na verdade, nós é que é pobre. Onde estou dentro está lá Luxemburgo. Luxemburgo tem dinheiro que às vezes está da Limária. Então, e naquele conversa que não está sendo ali, flama Cabo Verde é que é pobre. Rapazes imigrantes e falam, não, e não gosta de nós ter, mas Cabo Verde é pobre. Não fala, não, pobre é Luxemburgo. Eles dizem, famosinhos, um país que tem 1 milímetro de mar, ele que é pobre. A nós com o mar, mas cheio de que terra. Ou seja, ao Cabo Verde que se marca tudo, é mais tamanho que França. Então nós é que é pequenote, depois nós é que é pobre. Há umas coisas que a gente não tem. Tão somente apenas. Então aproveito o ensejo, como está aqui o mais alto magistrado da República, para, isto não é mandar recado, eu não mando recados, eu tenho o privilégio de me confrontar. Então, para lembrar antes, mas nós é que é pobre. Ok, Palha Verde nunca tem show, é normal. Mas não tem mar, não tem cavalo, não tem peixe fresco, tem cantar, não tem. Então, portanto, nós é que é pobre. E não é falácia, é pura verdade, é mudança de mentalidade, é descolonializamento da mente. O Princesito disse que nós éramos mais ricos do que Luxemburgo, né? Podemos entender isso, né? Chamando a atenção para as possibilidades de criatividade que nós podemos ter aqui em Cabo Verde. E vejam, nós somos um Estado oceânico, não é? Temos 800 mil quilómetros quadrados de mar e temos 4.033 quilómetros de terra, não é? Mas vivemos 500 anos a tentar utilizar para construir o país apenas estas nesgas de terras que temos aqui em Cabo Verde, 4.033 quilómetros quadrados. Até as casas nós fazíamos de costas para o mar. Não é? E agora é que eu vi algumas das obras aqui apresentadas, é que estamos a abrir-nos, a voltar-nos para o mar, não é? A voltar-nos para o mar. Mas eu fui visitar Luxemburgo, na minha primeira visita a Luxemburgo, e eles tinham um cluster do mar. E eu perguntei, mas como é possível Luxemburgo ter um cluster e todo um programa de trabalho, de desenvolvimento, de competitividade, de mobilização de recursos e de construção da riqueza a partir do mar, e eles não tinham mar. Mas tinham todo um conjunto de trabalhos ligados ao aproveitamento de muitas coisas ligadas ao mar, desde registro de navios, não é? E a outras dimensões ligadas ao mar. E nós, com o mar aqui, que nos bate todos os dias, o poeta Jorge Barbosa, esse desassossego do mar, sempre, nós ficamos desassossegados e nunca mais nos ligamos ao mar para aproveitar todas essas oportunidades. Então, por isso é que o futuro de Cabo Verde
depende da nossa abertura de espírito, da riqueza intelectual deste país, do vigor intelectual dos cabo-verdianos nas diferentes profissões, não é? E aqui os arquitetos, pela vossa capacidade de criar, de inovar, eu tenho uma admiração enorme pelos arquitetos quando eu vejo uma obra lindíssima, bonita, disse, mas é bonito, é lindo, é de uma grande abertura de espírito, é uma grande criatividade. Por aí Cabo Verde pode ganhar o futuro. Então, não são as riquezas naturais, tradicionais. O Princesito, há países que são ricos, mas de recursos naturais tradicionais. Por exemplo, a terra do Tuma e do Terra, né? A terra do Terra é riquíssimo, não é? Eu nunca vi país mais rico do que aquele. Eu vivi em São Paulo, estudei lá, quase 5 anos que eu vivi em São Paulo. Aquele país, parece que Deus foi lá e colocou absolutamente tudo. E nós, não é? Aqui também dizem que foi no 7º dia que Deus decidiu criar Cabo Verde, não é? Depois de ter criado tudo, no 7º dia, no dia do descanso, ao lavar as mãos, aquelas partes sujas que ficaram por entre os dedos, ficaram aqui no mar de Cabo Verde, no mar do Atlântico, e deram origem às ilhas de Cabo Verde. Até os assistentes admiraram, disseram, oh, meu senhor, afinal, por que deixa estas ilhas aqui no meio do Atlântico absolutamente sem nada, quando deixou tudo no Brasil, em Angola, no Congo? Disse, não, depois vai ver o povo que eu vou pôr lá nas ilhas. Então, a nossa riqueza, estão a ver, às vezes nós dizemos, Deus foi injusto conosco. Não, Ele foi extremamente visionário conosco. Ele diz, não, o futuro não depende das riquezas naturais tradicionais. É por isso que aqueles que são mais ricos de riquezas naturais tradicionais brigam todos os dias. Nós aqui vivemos, como disse a Cesária Évora, nesse paz de Deus que no mundo cantamos. Né? Então, está na nossa cabeça a riqueza de Cabo Verde. Não é? Temos de ultrapassar os bloqueios mentais que nós temos, esses hábitos mentais que muitas vezes fazem as instituições e que bloqueiam o desenvolvimento de Cabo Verde. E se tivermos essa abertura de espírito, não é? Se combatermos a pobreza mental e intelectual e abrirmos-nos para a criação, então estaremos a construir esse Cabo Verde grande, capaz de aproveitar as 10 ilhas e aproveitar este mar imenso que se abre à nossa frente. Ainda bem que sempre há uma segunda oportunidade. Agora venho com mais moral, pois está claro, o senhor presidente já deu um asas e aço, portanto, nós temos que aguentar mais 20 segundos. Mas falando naquele Cursino Fortes, beijo falando, falando preciso ter verdade. Cabo Verde não é um país pobre. Nunca carabentou uma bomba na Cabo Verde e tem ainda carabenta, graças a Deus, que siga a ser assim. E ainda está na sério nesse coisa de pobreza com riqueza. Atualmente, você tem entre milhões de turistas Cabo Verde todo ano. Ninguém está corre para pobreza. Você exatamente ali, mas até buscar riqueza. Quer certo, né? Alguém está paga dinheiro para ver um acha pobreza, que então não controla, ok? Não controla. Obrigado. Entretanto, Gilberto Gil, o nosso caro amigo, colega, músico, compatriota, e disse há dias que Brasil precisa ter uma postura no mundo, mas não disse agora depois de 13 e 22, não, foi muito antes.
Foi em 92, acho. E Cabo Verde tem uma postura no mundo. Tem uma postura e tem um posto. E até tem um valor acrescentado. E só para lembrar, mas tudo gota foi chuva. Que ele incrível nós. E não tem que falar, jantajado. Está feio o Cabo Verde para ficar a queixa de falta de água. Isso eu vou dizer em crioulo para que os brasileiros não entendam, e os portugueses. Sim, é uma coisa interna, roupa suja lava-se no mercado. Então, aguenta. É muito feio. Os cabo-verdianos queixam-se de falta de água. A gente morre afogado todos os dias. Isto é inconcebível. Há tanta água no arquipélago e às vezes as cenouras morrem. E sabola e etc. Até se nunca toca limares e coisas afins. Vê lá se teremos o sal da água. Ou seja, a água do sal. Porque o sal é mais pesado, a água é que foge. Portanto, tem um processo que se chama desanalização de água, consiste no seguinte. Não é? É tão simples. Vamos à música. Obrigado para Chancha. É aquela música que eu gosto?